No livro Coragem, O Prazer de Viver Perigosamente de Osho, tem uma frase que diz o seguinte: você não pode ser sincero se não for corajoso. Você não pode ser amoroso se não for corajoso. Você não pode confiar se não for corajoso. Você não pode investigar a realidade se não for corajoso. Portanto, a coragem vem primeiro, antes de qualquer coisa. E na perspectiva estoica, a coragem ela é um fundamento sobre o qual repousam as outras virtudes. A sinceridade, o amor, a confiança, a busca pela compreensão da realidade, todos eles estão enraizados na capacidade do indivíduo de enfrentar os desafios e também enfrentar os medos. E tem uma outra frase lá que diz o seguinte: o que é a coragem? Em princípio, não há muita diferença entre um covarde e um corajoso. A única diferença é que o covarde ele ouve os seus medos e ele se deixa levar por eles, enquanto o corajoso ele se afasta e segue em frente o seu caminho. O estoicismo ele sustenta que a coragem é a força motriz que impulsiona os indivíduos em direção à virtude. A distinção do texto entre uma pessoa covarde e uma pessoa corajosa, ela ressoa com os ensinamentos estoicos. O covarde ele sucumbe ao medo, permitindo que esse medo ele controle as suas ações, enquanto que o corajoso ele reconhece o medo, mas ele mantém o seu rumo, pisando no desconhecido, mesmo com o medo ali presente. E voltando para o livro, tem outro trecho que diz: coragem é entrar no desconhecido apesar de todos os medos. Coragem não é falta de medo. O destemor vem quando você se torna cada vez mais corajoso. A falta de medo é a experiência absoluta da coragem. É a fragrância da coragem quando é absoluta. No estoicismo, concorda que a coragem ela não implica na ausência do medo. Em vez disso, envolve reconhecer a presença do medo e seguir em frente apesar dele. E a única diferença da pessoa corajosa para a pessoa não corajosa é que a pessoa corajosa ela se torna cada vez mais resiliente ao medo. A ausência de medo ela não indica destemor, ela significa a abstenção da coragem absoluta. Um outro trecho que diz o seguinte também: aceitar o desafio do desconhecido, apesar de todos os medos, é coragem. Os medos eles estão aí, mas se você for aceitando a provocação, aos poucos, esses medos eles vão desaparecendo. E no estoicismo, há um grande incentivo para a aceitação dos desafios como oportunidades do crescimento. E assim como sugere no texto do livro, enfrentar o desconhecido com coragem diminui os medos com o tempo. E isso se alinha com os ensinamentos estoicos, que defendem o desenvolvimento da resiliência, da felicidade, da integridade e da perspicácia intelectual, por meio da busca da virtude e da racionalidade. Há uma grande relação no reino do estoicismo, a interação entre a coragem e as virtudes. Sinceridade, amor, confiança, a busca pela compreensão da realidade, todos eles dependem da base da coragem. E é através da coragem que essas virtudes se concretizam, mudando o caminho do estoico para a sabedoria e a tranquilidade. Me diga, ouvinte, existe a possibilidade de amar sem ter coragem? Existe a possibilidade de confiar sem ter coragem? Existe a possibilidade de você ser sincero sem ser corajoso? Existe a possibilidade de você expressar tudo o que está dentro de si sem ser corajoso? Eu mesmo aqui gravando esse áudio para este vídeo. Estou sendo corajoso, pois eu posso receber várias críticas, estou aberto a receber estas críticas. Alguns vão falar que não gostam da minha voz, outros vão falar que não gostam do conteúdo, outros vão falar que a edição é uma porcaria, e daí por diante. Quando eu iniciei esse canal e comecei a postar vídeos, várias e várias vezes eu pensei em parar, em simplesmente desistir, por receio das críticas e também por não achar o conteúdo tão legal assim. Mas mesmo assim eu falei, vou continuar. Mesmo sabendo que haverá diversas críticas e tudo mais, mas eu vou continuar. Antes de qualquer coisa que você faça na sua vida, você vai precisar da coragem. A coragem ela é a base central para qualquer coisa na sua vida. Antes da coragem, você não vai dar nem sequer o primeiro passo. Portanto, a coragem ela é o primeiro passo em si. Então, o que é a coragem no sentido estoico? A distinção entre uma pessoa covarde e uma pessoa corajosa, ela não é vasta. O ponto crucial ele está em como eles respondem ao medo, porque o covarde ele permite que os sussurros do medo ele guiem as suas ações. Ele sempre vai se render às influências do medo. Em contraste, o indivíduo corajoso ele reconhece a presença do medo, mas mesmo assim ele o afasta relutantemente, continuando a sua jornada. E essa jornada sempre vai levar ele ao desconhecido, transcendendo as garras do medo. Coragem do ponto de vista estoico é o ato de se aventurar no desconhecido apesar da presença do medo, pois o medo ele sempre vai estar presente. Como eu disse anteriormente, existe o medo? Sim, existe. O medo da rejeição, o medo das críticas.
Mas uma pessoa, quando ela é corajosa, ela reconhece a existência do medo. Não é que ela não tem medo, ela reconhece o medo, mas se recua de ser dissuadido por ele. E isso ressoa com o ideal estoico de abraçar os desafios e as incertezas da vida. A experiência de enfrentar o desconhecido, mesmo diante do medo, ela leva a uma profunda transformação. E essa transformação, ela envolve a vivificação do ser da pessoa, um despertar para a vitalidade interior. Ao abraçar o desconhecido, apesar de todos os medos, você vai cultivar a coragem. E enquanto os medos persistem, eles vão diminuindo à medida que nós vamos respondendo continuamente aos desafios da vida com bravura. E quanto mais alguém se envolve com o desconhecido, mais o medo ele se recua. O êxtase da descoberta e a felicidade de enfrentar o desconhecido sempre fortalece o indivíduo. Ele vai aguçando a sua mente, enriquecendo a sua vida e também reafirmando a sua dedicação ao caminho da virtude. O estoicismo ele ensina que a coragem envolve arriscar o familiar pelo desconhecido, saindo do reino do conforto para o vasto território da incerteza. Então, ouvinte, sempre esteja disposto ao agarrar o desconhecido, mesmo com medo, mesmo você sabendo que aquilo existe uma chance de dar errado, mas assim existe também a chance de dar certo. Crie sempre alguns desconfortos na sua vida, saia da zona de conforto. Algo que eu utilizo no meu dia a dia é criar alguns desconfortos na minha vida. Tô tomando banho para ir pra academia, tomo banho de água gelada. Às vezes, quando eu vou dormir na minha cama, eu coloco a coberta no chão e deito no chão. Enfim, você pode criar alguns desconfortos na sua vida e ter coragem de enfrentar esses desconfortos. E aquilo que um dia foi desconforto, deixa de ser. E se não deixar, pelo menos diminui bastante. Ter a coragem de arriscar o familiar pelo desconhecido é uma jornada muito árdua. Além da jornada ser árdua, o resultado ele ainda permanece incerto. Isso é uma aposta, e nessa aposta, a verdadeira essência da vida ela é revelada. A coragem do estoico ela incorpora o espírito de aventura, pois é através desses saltos ousados que se encontra significado, propósito e, finalmente, uma vida que transcende a mera existência. Em resumo, dentro da filosofia estoica, a coragem ela é o eixo que possibilita o cultivo das virtudes. É a pedra angular sobre a qual a sinceridade, o amor, a confiança e a compreensão da realidade são construídos. A jornada do estoico envolve enfrentar o medo e abraçar o desconhecido, um caminho que exige coragem contínua. E ao transcender o medo e aceitar os desafios, o estoico ele embarca em uma jornada transformadora, revelando a riqueza da vida e as suas aventuras inerentes. E caso tenham curtido desse conteúdo e queiram receber mais conteúdos desse tipo, se inscreva no canal. Caso tenham curtido também o vídeo, deixe o seu like para fortalecer o canal. Tamo junto, meu nobre, e ainda vem muito pela frente.